Então, gente, a igreja está num caminho sinodal que começa por ouvir. Ouvir. Tão necessário e tão difícil. Eu mesmo, se não me cuido, eu já tenho as opiniões, as visões, as convicções. Então, se a gente não se cuida, não ouve. Fica aí na frente das pessoas já pensando o que pensa. Precisamos ter uma atitude de escuta, uma atitude de acolhimento para ouvir. Muitas pessoas precisam só serem ouvidas. Eu vou lhes contar, inclusive, um pecadinho meu. Não vou dizer os nomes, mas é uma pérola, é uma coisa bonita. Eu estava numa paróquia, logo depois do almoço, chegou uma senhora por perto da casa paroquial e ela disse que queria falar com o padre, e eu vi nas poucas palavras que ela estava muito ansiosa, quase perturbada. E eu pensei, bom, recém almocei, agora me vem aquele sono, mas deixa o padre aí descansar. E eu disse para a senhora, eu sou padre também, posso atendê-la, vamos conversar. Então, fomos para um ambiente bem reservadinho e eu comecei a ouvir esta senhora, né? Comecei a ouvir e ela estava de fato muito preocupada, muito ansiosa com as coisas da sua vida, problemas lá. Então eu ouço e depois começo a dizer uma palavrinha aqui. Vi que não deu efeito nenhum. Aí eu ouço mais um pouco, digo outra palavra aqui, e eu, por dentro, eu ia rezando, Senhor, me dá a palavra certa. Porque as pessoas precisam da palavra certa. Às vezes uma palavra simples, mas aquela que elas estão precisando, e eu rezava, meu Deus, me dá o caminho, me mostra a palavra que eu devo dizer a essa mulher. E eu tentava, e ela continuava aflita. E eu rezando, me mostra a palavra para dizer, me dá o canal para chegar a essa pessoa. E aí era a hora do soninho, a mulher acho que não percebeu, mas eu cochilei, eu dormi na frente de uma pessoa ansiosa, não poderia ter dormido. Mas fui querer atendê-la, para não fazê-la esperar, e acho que ela não percebeu, porque às vezes eu fecho os olhos para ouvir melhor, né? Então talvez, não sei se ela percebeu, não percebeu. Afinal, quando eu terminei a minha cochiladinha, imagino que tinha sido breve, abro os olhos, a mulher estava em paz, tranquila, falando em paz, tranquila, sem eu ter achado a palavra que imaginava fosse a certa para tranquilizar aquela senhora. E eu estava lá. Enquanto cochilava, ela continuou a falar, e no final ela alcançou a paz. Louvado seja Deus. Que bom, né? Mas ela teve alguém na frente para ouvir. E até por um momento não ouvi nada, mas estava ali disposto a acolher. Outra vez, andando nos ambientes da vida, encontro um casal e eles sorriem para mim. Eu não os reconheci a primeira vez. Depois eu me aproximei e disseram, Padre, o senhor salvou o nosso casamento. Olhei melhor, lembrei, nesses trabalhos de padre, tempos atrás, recebi esse casal, primeiro um, depois outra, depois os dois juntos, e pelo que eu lembro, eu não dei nenhum conselho extraordinário, super inteligente. Ouvi ela, ouvi ele, pus os dois juntos para ouvir os dois, criei um clima, e hoje eles dizem que isto salvou o casamento. Claro que esse povo tem fé, esse povo acredita também que uma palavra da gente tem a unção sacerdotal, a graça do sacramento, né?
que nos acompanha, que não nos faz superiores, mas nos capacita a prestar esse serviço sacerdotal, humano e espiritual, com uma graça própria. Bom, 2 exemplos para dizer como foi bom ouvir, como ajudou as pessoas, alguém ouvir. Outras vezes ouvi muito algumas pessoas, mas não consegui ajudar nada. São os mistérios de Deus, as aberturas das pessoas, a sabedoria também da gente ou não. Não é que funcione sempre como os casos que contei, mas a atitude de ouvir, somos cada vez mais estimulados pelo Papa, pelo nosso Bispo. Dom José insiste que a pandemia produziu muita fragilidade, muita sensibilidade. Temos um povo que precisa ser escutado, fortalecido, animado em sua vida. E nós queremos fazer esta escuta com a força do Evangelho, não como artimanhas de psicologia, estratégias. As ciências humanas nos ajudam, nos assessoram, não vamos descartar. Mas cremos que o principal é abrir caminho para que a graça atue. Também deve-se dizer, a pessoa tem que procurar alguém que a ouça. Tem pessoas muito ensimesmadas, que vão moendo e remoendo os seus problemas, sem procurar um diálogo, sem procurar alguém que as escute. E não precisa ser sempre um padre. O padrinho de casamento pode dizer uma palavra, né? Só lembrar o seguinte, um cego não guia outro cego. Se você tem dificuldades no casamento, por exemplo, tem que cuidar de não se aconselhar com quem jogou fora. Ou, se alguém jogou fora o seu casamento, mas se arrependeu, esse pode dar um bom conselho. Mas alguém irresponsável que leva a vida aos trancos e barrancos vai aconselhar o quê? Mas não é só de casamento. Os jovens, caríssima Eduarda, né? Os jovens. Eu estive na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. A única vez que vi o Papa Francisco foi ali na Catedral do Rio de Janeiro. Uma missa com padres, bispos, seminaristas. E o Papa, o que eu lembro do sermão dele? Hay que oírlos, tem que escutá-los. Ele falou em espanhol. Hay que oírlos, tem que escutar os jovens, tem que escutar. Não é a primeira coisa dizer para eles o que tu tem que fazer, o que tu não pode fazer. Primeiro é escutar. E quando a gente escuta, tem que suspender o juízo. Ou seja, ele está falando bobagem, na minha opinião, deixa ele falar, deixa ele falar. Claro, não coisas grossas, irresponsáveis, mentirosas, mas as compreensões e incompreensões da vida. Deixa o jovem falar. Depois a gente pergunta, né? Vai perguntando, vai peneirando, aí com luva de veludo e mão firme também nos princípios, né? Mas, beleza, gente. Hoje vamos ficar com nossa reflexão por aqui, tá? Ouvir. Necessário. Difícil. Ouvir. Difícil, mas necessário e bom. Tomara que você encontre alguém para escutá-lo. E tomara que você tenha abertura para escutar os outros. Amém.